Eclesiastes 6, de 1 a 12. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come, também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça, mas isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será dele depois, ou o que será dele debaixo do sol? Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. A repetição é uma das táticas de ensino mais bem-sucedidas que nós podemos falar, mais bem-sucedidas que nós podemos dizer. A repetição é uma das táticas de ensino mais bem-sucedidas. Por quê? Relembrar conceitos é algo que permite a fixação de conteúdos, de teorias, de conhecimentos que vão perdurar toda a nossa vida, toda a nossa existência aqui neste mundo. Se você puxar um pouco a sua memória, pela sua memória, sobretudo aqueles irmãos que são mais antigos, aqueles irmãos que são mais experientes, essa questão da repetição era um recurso muito eficaz que era extremamente utilizado na pedagogia antiga, vamos assim dizer. Falar, 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 repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Para quê? Para que a gente possa absorver, entender e guardar no nosso coração. É interessante porque quando você observa essa questão da repetição como método de ensino, você vai chegar à conclusão que na palavra de Deus é justamente este recurso que Deus usa, é este recurso que Deus adota, pelo menos um dos recursos, para quê? Para que nós possamos entender a sua palavra. Para quê? Para que nós possamos entender as Escrituras Sagradas. A razão disso, ou um exemplo disso, melhor dizendo, é o livro de Deuteronômio, a repetição da lei, que Deus faz, repetindo tudo aquilo que ele já havia prescrito, tudo aquilo que ele já havia ensinado a uma geração anterior, para que assim a sua palavra ela fosse fixada no povo da aliança no Antigo Testamento. Contudo, essa realidade, ou essa necessidade, ou essa tática da repetição, não fica restrita apenas ao Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo usava também dessa estratégia. O apóstolo Paulo usava também desse recurso de repetir ensinamentos para quê? Repito, para que a sua verdade pudesse estar instalada em nossos corações.
Um exemplo disso é o que ele fala lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, onde ele mostra justamente isso. Já havia ensinado determinadas coisas aos irmãos, estava repetindo para quê? Para que os irmãos pudessem entender, para que os irmãos pudessem aprender. E aí, eu falei tudo isso acerca da repetição como método de ensino, porque é justamente isto, meus irmãos, é justamente isto, minhas irmãs, que Salomão, o pregador, Salomão, o servo de Deus, ele está a fazer nessa passagem que nós acabamos de ler. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 1 até o versículo número 12. Se você perceber, o tema central que Salomão aborda aqui nesse trecho já havia sido abordado em passagens anteriores, sobretudo o capítulo 1, sobretudo o capítulo 2. E qual é a temática central? Qual é o assunto principal desses 2 primeiros capítulos do livro de Eclesiastes? A satisfação da alma humana, a satisfação do coração humano. E aí talvez você fique a se perguntar, e aí talvez você fique a se indagar, será que Salomão havia esquecido que já havia ensinado isso anteriormente e por isso ele toca nesse assunto aqui nessa passagem? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, em absoluto. Aqui, Salomão ele faz essa recapitulação para que ele pudesse trazer esse pensamento, para que ele pudesse trazer esse assunto à tona e assim detalhar em determinadas verdades que dantes ele não tinha feito. Para quê? Para que a gente possa aprender acerca desse tema, desse assunto tão importante que é o anseio, que é o preenchimento do coração humano. Então, Salomão, ele vai aqui nessa passagem fazer justamente isso. Ele vai trabalhar algumas fontes falsas que não promovem alegria, que não promovem satisfação, ele vai destacar pelo menos algumas delas, e depois, na partezinha final do capítulo 6, sobretudo nos 3 últimos versículos, ele vai apontar, mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, o caminho que nós devemos percorrer para que assim a gente possa preencher o vazio do nosso coração, para que assim a gente possa satisfazer a nossa alma, para que assim a gente possa encontrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito da nossa vida aqui neste mundo. Então, basicamente, este é o roteiro utilizado por Salomão aqui nessa passagem. Primeiramente, ele coloca algumas fontes falsas de alegria e de satisfação, algumas delas ele já havia falado anteriormente, e depois ele vai trazer à nossa mente, ele vai trazer à nossa compreensão qual é o caminho que nós devemos percorrer para que neste caminho, e somente neste caminho, enfim, a gente possa adquirir e experimentar a satisfação do nosso coração, a satisfação da nossa alma. Então, eu queria trabalhar com os irmãos, eu queria trabalhar com as irmãs na manhã de hoje o seguinte tema: o caminho da felicidade. O caminho da felicidade. Percorrendo justamente esse roteiro que nós acabamos de colocar. Algumas fontes falsas de satisfação que a gente encontra aqui neste mundo e o caminho que nos leva à verdadeira alegria e o caminho que nos leva à verdadeira satisfação. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, vamos começar a trabalhar aqui esse texto, a nos voltar aqui para essa passagem, para que a gente possa aprender essa recapitulação, vamos assim dizer, que Salomão está a fazer para o nosso ensino, para a nossa instrução. Então, em primeiro lugar, fontes falsas de satisfação. Em primeiro lugar, fontes falsas de satisfação. Entre os versos 1 até o verso número 9, Salomão, meus irmãos, minhas irmãs, considera algumas coisas desta vida que os homens procuram a fim de quê? A fim de experimentar a alegria, a fim de experimentar a satisfação, a fim de experimentar a felicidade. É interessante, e a gente percebe isso logo de cara, no versículo 1, que Salomão ele fica abismado em considerar essas coisas. Que coisas?
essa procura que os homens fazem acerca de determinadas coisas, com o objetivo, com o intuito, com a finalidade de buscar nelas e experimentar nelas a satisfação, ele chega à conclusão que nada disso, absolutamente nada disso, satisfaz, preenche o coração humano. Olha só como Salomão ele inicia essa passagem, olha só a constatação que ele faz dessa análise da vida, dessa procura desenfreada que as pessoas fazem em relação a coisas deste mundo para preencher os seus corações, e no final de tudo vem dor, vem aflição, vem fracasso, vem vaidade, vem futilidade, ou seja, os homens não encontram nada. Olha só como ele inicia o versículo 1 aqui do capítulo 6. Ele diz, há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Que mal é esse? Essa busca por coisas desta vida. Que mal é esse? Essa busca nas coisas deste mundo, com o objetivo de quê? Com o objetivo de encontrar alegria, com o objetivo de encontrar a satisfação. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, quais são então essas coisas que Salomão faz menção? Quais são então essas coisas que Salomão aqui destaca, que nós encontramos aqui no mundo, que as pessoas procuram aqui no mundo como fonte de alegria, mas no final, elas não fazem com que nós possamos atingir esse alvo. Quais são? A primeira delas, riquezas e bens. A primeira delas, riquezas e bens. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que nós encontramos no versículo 2. Eclesiastes, capítulo 6, versículo número 2. Somente o versículo número 2 agora. Diz o seguinte, o sábio Salomão: o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, veja, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Complementa Salomão: mas Deus não lhe concede que disso coma. Prossegue o pensador: antes o estranho o come, também isto é vaidade e grave aflição. O que é que Salomão aqui nos mostra? O que é que Salomão aqui nos ensina nesse texto, de maneira específica, no versículo 2? Aqui, irmãos, aqui, irmãs, Salomão, ele afirma a futilidade. Veja, Salomão aqui afirma a futilidade que há no dinheiro, a futilidade que há nos bens materiais, a futilidade que há no sucesso que vem através dessas coisas. De quê? Do dinheiro e dos bens materiais. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês entenderam, mas a mensagem, o ensinamento central de Salomão aqui no verso 2 é mostrar isso. Mostrar o quê? É fútil, meus irmãos, é fútil, minhas irmãs, buscar a alegria, buscar a satisfação no dinheiro, buscar alegria, buscar satisfação nos bens materiais, buscar alegria, buscar satisfação na honra que vem através dessas coisas, tanto do dinheiro como também dos bens materiais. Vamos esmiuçar aqui esse texto, vamos trabalhar de maneira detalhada, para que a gente possa entender essa mensagem que nos é transmitida aqui por Salomão. Em primeiro lugar, vamos destacar o significado da palavra riquezas, que ele coloca aqui no versículo 2. A palavra riquezas que Salomão usa aqui, ela consistia em objetos valiosos do seu tempo, como quais? Ouro, prata, pedras preciosas. E esses objetos, irmãos e irmãs, no tempo de Salomão, eles representavam o dinheiro, o vil metal, a moeda de transação dentro daquele contexto histórico, dentro daquele ambiente no qual Salomão ele vivia. Hoje seria o nosso papel moeda, que na verdade é até complicado, né? Eu estava até conversando com o Islene, com as meninas hoje, antes de vir para a igreja, no café da manhã, que até isso, essa questão do dinheiro é engraçado, porque hoje as pessoas nem usam mais. Tudo agora é digital, tudo agora é por meio de celular, é Pix, então não se tem mais essa noção da questão da materialidade do dinheiro. Então, as riquezas, as quais Salomão faz menção aqui nesse versículo 2, justamente é isso, é o dinheiro, que era representado pelos objetos valiosos, ouro, prata e pedras preciosas. Já os bens, que Salomão também destaca aqui, eles apontavam para as posses que uma pessoa adquiria ao longo da sua vida. E aí podia ser
terras, aí podia ser casas, aí podia ser rebanhos, aí podia ser plantações, aí podia ser servos e servas, escravos e escravas. Então, eram os seus bens. Mas não só isso. A honra que Salomão também destaca aqui no versículo 2, que diz respeito a quê? Que diz respeito a quê? A prestígio que alguém adquiria dentro da sua sociedade, sobretudo em virtude de ser uma pessoa, vamos assim dizer, rica, abastada no sentido financeiro, no sentido material. E Salomão ele fala que para essa pessoa, melhor dizendo, não lhe faltava nada. Tanto é que ele diz no versículo 2, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Apesar de tudo isso, apesar de todas essas benesses, apesar de todos esses privilégios, no sentido financeiro, no sentido material, Salomão mostra que mesmo assim, essa pessoa não seria feliz. E ele aponta aqui no versículo 2 a razão. Ele aponta aqui no versículo 2 o motivo pelo qual isso aconteceria. Ou seja, Deus não permitiria que aquela pessoa usufruísse de tudo aquilo que ela possuía, de tudo aquilo que ela tinha. E aí, em lugar disso, levantaria uma outra pessoa para que, em lugar dela, pudesse usufruir das suas riquezas, pudesse desfrutar dos seus bens. Então, mesmo assim, com toda aquela riqueza, mesmo assim, com toda aquela fortuna, haveria na vida dessa pessoa, conforme Salomão fala, sobretudo no finalzinho do versículo 2, vaidade e grande aflição. A palavra aflição aqui é a palavra dor, que vem de enfermidade, é a palavra dor que vem de doença. Então, veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, essa situação contraditória. Uma pessoa que tem riqueza, uma pessoa que tem bens, uma pessoa que tem honra, uma pessoa que não falta nada para a sua vida, porém, mesmo diante de todos esses privilégios, essa pessoa não se satisfaz, porque ela não aproveita aquilo que tem. Muito pelo contrário, Deus não permite. Levanta outra pessoa para, no lugar dela, usufruir e desfrutar daquilo que ela adquiriu, usufruir e desfrutar daquilo que ela conquistou. Então, não são os bens. Então, não são as riquezas que promovem a satisfação, que promovem a alegria, a alma humana ao longo da sua existência. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente já consegue extrair uma lição, a gente já consegue extrair uma aplicação para as nossas vidas. Uma lição, uma aplicação extremamente necessária, uma lição, uma aplicação extremamente pertinente. Que lição é? Meus irmãos, minhas irmãs, não nos enganemos com a ilusão de que dinheiro promove felicidade. Não nos enganemos com a ilusão que dinheiro promove felicidade. Eu não estou dizendo que o dinheiro, eu não estou dizendo que os bens materiais em si sejam coisas ruins. Não. Em si não sejam coisas que a gente não deseja. Não. Eu só estou mostrando que eles, por eles mesmos, que eles em si mesmos, eles não promovem a satisfação. Eles não promovem a alegria. Eles não promovem a felicidade plena para as nossas vidas, para as nossas almas. É interessante que a gente vive imerso dentro de uma realidade onde as pessoas procuram cada vez mais expor isso. E aí você vê, sobretudo através das redes sociais, às vezes são coisas que as pessoas nem têm, mas posta lá foto, querendo esbanjar grandeza, querendo esbanjar riqueza, com falsas alegrias, com falsos sorrisos, mas dentro do seu coração extremamente triste, seu coração extremamente vazio, seu coração extremamente destituído das coisas de Deus, das coisas do Senhor. E não é muito difícil nós comprovarmos que, pelo menos em boa parte dos casos, quanto mais se tem em termos materiais, quanto mais se tem em termos financeiros, menos alegria verdadeira se desfruta e se desfruta no coração. Então, o que Salomão fala aqui é uma constatação da vida real. O que Salomão fala aqui é uma constatação da vida cotidiana, dos inúmeros exemplos que nós observamos ao longo da nossa existência. De quê? De pessoas que possuem. De quê? De pessoas que têm. De quê? De pessoas que adquirem no sentido material, no sentido financeiro, porém, elas não são felizes. Elas não são alegres. Salomão falou isso nos primeiros capítulos de Eclesiastes. Ele retoma essa temática aqui para poder enfatizar essa verdade aos nossos corações.
porque nós somos tendentes a nos esquecermos e às vezes querer apoiar a alegria da nossa vida, querer apoiar a satisfação do nosso coração com o vil metal, com os bens materiais, que hoje podem até existir e depois não existe mais, e juntamente com eles se vai também a nossa alegria. Então, aprendamos isso, meus irmãos, aprendamos isso, minhas irmãs. Qual é a primeira fonte falsa de alegria? Qual é a primeira fonte falsa de satisfação? Riquezas e bens materiais. O dinheiro propriamente dito, os bens que se adquire através do dinheiro e a fama que você desfruta pelo fato de você ter essas coisas. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, Salomão, ele não para aqui nesse ponto. Ele não só destaca a questão das riquezas, dos bens materiais, conforme nós estamos dizendo, como fontes falsas da nossa alegria, conforme nós estamos dizendo, como fontes falsas da nossa satisfação. Ele vai um pouco mais adiante. E ele destaca pelo menos mais duas coisas em conjunto, que também podem ser consideradas fontes falsas de alegria, fontes falsas de satisfação, que é o quê? Uma descendência numerosa e longevidade de vida. Descendência numerosa e longevidade de vida. Veja aí o que nós encontramos no versículo 3, parte inicial. Veja aí o que nós encontramos no versículo 6. E se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade. Versículo 6. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, 2 milênios, mas não gozasse o bem, porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Salomão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, ele está considerando duas coisas. Ele está considerando dois aspectos que eram muito valorizados, que eram muito buscados dentro do contexto, dentro do pensamento do Antigo Testamento, e se constituíam motivo de alegria, se constituíam motivo de satisfação. Quais são essas duas coisas, às quais Salomão faz referência nesses trechos que nós acabamos de ler? Filhos e longevidade. Filhos e longevidade. Conforme Salomão coloca, se alguém gerar 100 filhos, não é brincadeira não, meus irmãos. Não é brincadeira não, minhas irmãs. Dentro de uma sociedade que a gente vê hoje, que as pessoas não querem filhos, Salomão coloca aqui de uma pessoa, acho que é um caso hipotético, de uma pessoa chegar e gerar 100 filhos. Os filhos, eles eram tidos como bênção de Deus. Os filhos, no Antigo Testamento, eles eram tidos como fonte de realização. Essa era a perspectiva, na verdade, não só do Antigo Testamento, de toda a Bíblia. Ou seja, filhos como sinal de bênção do Senhor, filhos como fonte de realização. Não é essa a verdade que a gente encontra lá no Salmo 127, versículo 3? Herança do Senhor são os filhos, complementa o salmista, o fruto do ventre, o seu galardão. Essa perspectiva de bênção divina, essa perspectiva de bênção do Senhor. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente observa a tristeza pela qual passou Raquel, por exemplo, a tristeza pela qual passou Ana, por exemplo, porque elas eram estéreis, pelo menos um dado momento, uma dada circunstância da sua vida. E elas desejavam ter filhos, por quê? Dentro do contexto do Antigo Testamento, filhos tinham essa representação. Era sinal de bênção divina, era fonte de realização. Então, Salomão, ele considera essa situação de alguém gerar uma centena de filhos, 100 filhos, mas mesmo assim os filhos em si não serem fontes de alegria, não serem fontes de satisfação. Perceba, eu não estou dizendo que os filhos são ruins, não. O que eu estou mostrando é que eles em si não preenchem o anseio da nossa alma, não preenchem o anseio do nosso coração. É a primeira coisa que Salomão aqui faz menção. A segunda coisa que ele destaca aqui é longevidade de vida. No Antigo Testamento, meus irmãos, minhas irmãs, a longevidade de vida era uma condição desejada e refletia a bondade de Deus.
a longevidade de vida era algo desejado e refletia a bondade de Deus. Quando você vivia, e vivia muito tempo, quando você vivia e vivia muitos anos, isso era uma demonstração da bondade de Deus em relação à sua vida. Você veria seus filhos, você veria os filhos dos seus filhos e assim sucessivamente. Então, isso era uma dádiva, isso era um presente de Deus. E Salomão também considera esse fato, de alguém viver muitos anos. E não quaisquer anos, de alguém chegar a viver 2 milênios, 2.000 anos, com tudo aquilo que a gente pode usufruir, com tudo aquilo que a gente pode desfrutar, mas mesmo assim, vivendo todo esse período, não sermos pessoas alegres, não sermos pessoas satisfeitas. E aí você fica a se perguntar, mas por que será que filhos, por que será que longevidade de vida, eles em si não são fontes de alegria? Salomão, ele comprova esse fato. Salomão comprova essa realidade. Ou seja, por quê? Filhos, porque longevidade de vida em si não promove a nossa alegria, em si não promove a nossa felicidade. No caso dos bens, a gente observou que Deus não permite muitas vezes que dele nós desfrutemos. Muito pelo contrário, vem outra pessoa e desfruta em nosso lugar. Salomão aqui destaca a questão da morte, que simplesmente impede que você possa desfrutar da companhia dos seus filhos, por mais numerosos que eles sejam. Simplesmente a morte lhe impede de você viver o tempo de vida que você deseja, o tempo de vida que você quer viver. É por isso que lá no finalzinho do versículo 6, Salomão arremata dizendo: porventura não vão todos para o mesmo lugar? A morte faz isso, meus irmãos, nos priva da companhia dos nossos filhos. A morte faz isso, nos priva da nossa vida aqui neste mundo. É por isso que essas coisas em si, elas não devem promover a alegria do nosso coração. Elas não devem promover a alegria da nossa alma. E por essas coisas a gente não consegue ser verdadeiramente, essencialmente feliz. E essa é uma situação que acomete a cada um de nós. É interessante porque Salomão, ele tem até uma visão pessimista em relação à vida, né? Ele começa a mostrar e comprovar que se uma pessoa vive essa vida e de fato não é feliz, e nunca vai ser através dessas coisas, quer seja dinheiro, quer seja filhos, quer seja longevidade de vida, e Salomão chega a comparar que um aborto, ou seja, uma vida que nem chegou à vida, acaba sendo mais feliz do que uma vida que procura apoiar a sua alegria nessas fontes falsas, quer seja no dinheiro, quer seja na família, quer seja no tempo de vida que ela tem aqui nesse mundo. Olha só essa comparação, né? De certa forma, uma visão pessimista da vida que Salomão coloca aqui. Versículo 3, parte B, e também o versículo 4 e o versículo 5. Olha só a comparação que ele faz. Olha só, coisa interessante essa observação. Salomão diz, e se a sua alma não se fartar do bem, a gente já viu que a alma não vai se fartar do bem completamente, isso é impossível. Ele mostra, além disso, não tiver sepultura, ou seja, uma morte digna, que era tão valorizado no Antigo Testamento, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ou seja, nem chega à existência, nem chega a viver, nem chega a sofrer essa vida. E ele complementa, todavia, versículo 5, não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, que viveu uma vida, que pensou que seria feliz nessa vida e que na verdade não foi essencialmente, plenamente feliz. Repito, seja com dinheiro, repito, seja com filhos, repito, seja com uma vida longa. Então, quais são as lições que a gente pode extrair a partir desse ensino de Salomão, a partir dessas palavras de Salomão? Pelo menos duas, bem diretas, pelo menos duas, bem básicas para com as nossas vidas. A primeira delas, irmãos e irmãs, não façamos da nossa família a fonte da nossa alegria. Não façamos da família a fonte da nossa alegria. E aqui eu quero fazer uma observação. Por mais que a família seja uma instituição divina, por mais que a família seja bênção do Senhor, por mais que a gente deva preservar a nossa família, e a gente estudou isso ontem,
no estudo das famílias, como é que a gente restaura a nossa família, como é que a gente restaura o nosso lar, a gente deve partir do pressuposto que nós, enquanto família, somos imperfeitos. Não existe família perfeita. O mito da família perfeita é que a gente viu hoje, que a gente viu ontem, melhor dizendo. Então, a gente tem problema, a gente tem dificuldade que vai começar de nós mesmos. A gente vai decepcionar, a gente vai ser decepcionado, a gente vai entristecer, a gente vai ser entristecido. Então, em suma, não baseie na sua vida a sua família como fonte da sua alegria. Às vezes a gente sofre tanto, meus irmãos. Às vezes a gente padece tanto, minhas irmãs, porque a gente quer encontrar no nosso familiar, no nosso ciclo familiar, a base de toda a nossa felicidade, e não em Deus e não no Senhor. Aí vem um filho que você ama, vê um filho que você trata com todo carinho, vê um filho que você se esforça para criar e lhe decepciona lá na frente. Por mais que você se esforçou, por mais que você amou, porque a gente não pode colocar na nossa família a base da nossa felicidade. Muitas vezes a gente quer idealizar a família perfeita, nossos cônjuges, nossos filhos, e a gente sabe que eles não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Então, infelizmente, a gente tem esse problema conosco. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. A gente quer sempre apresentar a nossa família como algo perfeito, porque nisso a gente satisfaz, porque nisso a gente se orgulha, porque nisso a gente se alegra. E a gente vai ver mais cedo ou mais tarde que a gente vai se frustrar dentro desse intento, dentro desse objetivo. Então, louve a Deus pela sua família, batalhe diante de Deus pela sua família. Agora, não coloque a base da sua felicidade na sua família, porque a começar por você, os integrantes da sua família vão lhe decepcionar. E se você colocar a base da sua alegria nessas coisas, a sua alegria vai ruir mais cedo ou mais tarde. Ok? Primeira lição. Segunda lição: não se engane, não se engane. O tempo não é o nosso aliado na promoção da felicidade. Não se engane. O tempo não é o nosso aliado na promoção da nossa felicidade. Eu não sei se você já pensou, eu não sei se você já considerou, mas às vezes a gente parte do pressuposto que a gente quer viver muito tempo aqui nessa vida. A gente quer viver igual Metusalém, anos e anos, 950 anos. Não sei se foi esse a quantidade de tempo, mas eu sei que foi mais de 900. Então, a gente parte dessa premissa, viver muito tempo. Porque quanto mais tempo eu viver, mais oportunidades eu vou ter para ser feliz. Quanto mais tempo eu viver, mais eu vou encontrar a razão da minha felicidade. Quanto mais tempo eu viver, mais eu serei uma pessoa satisfeita na minha vida. Ah, meus irmãos, que grande ilusão. Que grande ilusão. Porque acaba que o efeito é contrário. Quanto mais você vive, mais tristeza você experimenta. Quanto mais você vive, mais decepção você tem com você mesmo. Eu podia ter feito isso, não fiz. Eu não deveria ter feito isso e fiz. E essas coisas elas vão se tornando presentes na nossa vida. E é interessante, quanto mais o tempo avança, a nossa idade avança, mais elas ficam presentes na nossa mente, no nosso coração. E às vezes a gente até se entristece. O tempo que perdeu, o não aproveitamento dos momentos que a gente deveria aproveitar. E parece que o tempo a mais acaba sendo um castigo na nossa vida. Porque a gente só vai se decepcionar. Eu não sei se vocês já perceberam. Não sei se vocês já se depararam com essa realidade, mas se vocês já foram para um asilo e conversaram com as pessoas que ali estiveram, muito disso você vai escutar dos seus lábios. Muito disso vocês vão escutar da sua boca. Pessoas que estão ali, velhas, idosas, cheias de arrependimento, cheias de remorso. Não obstante uma quantidade de tempo que viveram, mas não foi suficiente. E não será suficiente para a gente encontrar a verdadeira felicidade. Que você viva 100, que você viva 200, que você viva 500, que você chegue a viver 2000 anos, como Salomão aqui diz. Mas não são nas coisas dessa vida que você vai encontrar felicidade. E quanto mais tempo você viver, você acabará sendo uma pessoa mais infeliz. Pelas suas frustrações, pelas suas derrotas, pelas suas dificuldades. Então, bens materiais não é fonte de alegria. Filhos não são fonte de alegria. Longevidade também não é fonte de alegria. Aí Salomão, ele destroça o nosso coração.
Porque ele vai colocando coisa em cima de coisa, mostrando que dessas coisas a gente não pode ser feliz. Ele não tem aquela visão muito otimista, não. Ele vai logo destruindo os nossos sonhos. E aí ele vai apontar uma terceira coisa aqui, que é uma fonte falsa também de alegria, que é uma fonte falsa também de satisfação, que é o quê? A satisfação física que nos vem pelo alimento. A satisfação física que nos vem pela alimentação, pela comida, vamos assim dizer. Vejam aí, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7. Olha só que constatação Salomão faz aqui, meus irmãos. Olha só. Eclesiastes 6, versículo 7. Diz o seguinte, ó. Todo trabalho do homem é para a sua boca. Olha só o que ele fala mais. E contudo, veja, nunca se satisfaz o seu apetite. Então, o que é que Salomão aqui nos ensina? O que é que Salomão aqui nos mostra? A incapacidade que a gente tem de se satisfazer no sentido físico plenamente. A incapacidade humana de se satisfazer plenamente no seu sentido físico, no seu sentido material. É isso, resumidamente, que Salomão nos ensina aqui nesse verso. E como é que ele faz isso? Qual é a sua estratégia? Qual é o seu roteiro? Salomão, ele chama a atenção para o alimento físico que a gente ingere, a comida que a gente come, falando de maneira mais direta. Na argumentação de Salomão, todo ser humano, ele precisa trabalhar. E por que a gente trabalha? Para que a gente possa arrecadar o dinheiro, o vil metal, e juntamente com isso fazemos o quê? Comprarmos comida para nós nos alimentarmos. Só que existe um problema em todo esse dilema. E para alguns o problema aumenta ainda mais. Você precisa pelo menos de 3 refeições diárias. E mesmo fazendo essas 3 refeições diárias, no outro dia você vai precisar de mais 3. No outro dia você vai precisar de mais 3. No outro dia você vai precisar de mais 3. Porque a comida que a gente ingere, fruto do nosso trabalho, ela vai ser transformada em energia que vai se desgastar ao longo da nossa vida, inclusive para a gente trabalhar, e vai carecer o quê? Que a gente possa repor todos os dias. Você nunca vai se satisfazer em relação a isso aí. O seu organismo, ele nunca vai se satisfazer. Por que eu falei que em algumas pessoas isso é mais dramático? Porque tem gente, como dizia pastor... Eita, esqueci o nome dele, pastor lá do Galante. Misael. Tem gente que não tem barriga não, tem gente que tem um inferno no intestino, entendeu? Come que só, entendeu? O suco gástrico deles parece que são labaredas de fogo, bate. É um metabolismo assim, fora do normal. O cara come que só e parece que não sei para onde vai aquilo ali, é um mistério, é uma mágica. Esse é que tem que trabalhar mesmo, porque esse nunca vai se satisfazer, por mais que ele coma em grandes quantidades, em generosas quantidades, pelo menos 3 refeições ele vai ter que fazer, porque senão ele não aguenta. Então, como é? Mas tem gente que tem necessidade mesmo. Tem gente que tem um metabolismo, eu fico olhando assim, para onde vai tudo isso, entendeu? Como um prato de feijão de noite, amanhece o dia sequinho, não tem problema nenhum. Se eu fizer um negócio desse, eu morro, entendeu? Lá, empachado. Mas é de cada organismo, é só para a gente descontrair um pouco. Então, ó, nós temos essa necessidade insaciável. E a gente trabalha por causa disso. A gente trabalha para comer. Até porque se você não investir do seu trabalho na sua comida, você vai trabalhar amanhã? Se você não investir, melhor dizendo, do seu trabalho na sua comida, você vai trabalhar amanhã? Não, porque você não vai ter força, gente. Nem da cama você vai se levantar. Então, por isso Salomão diz, todo o trabalho do homem é para a sua boca. A gente come para se manter. A gente come para se sustentar. No sentido físico, em relação ao nosso corpo, a necessidade que a gente tem, essa necessidade básica da nossa vida. E é interessante porque dentro dessa argumentação, Salomão ele chega à conclusão que essa realidade é uma realidade universal. Você nunca vai se satisfazer fisicamente, você nunca vai se satisfazer através de alimentação física, você sempre vai precisar de mais, todos os dias, ao longo de toda a sua existência aqui nesse mundo. Isso é uma realidade universal. Olha só o que ele fala no versículo seguinte, versículo 8. Olha só, ele diz o seguinte, ó. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo?
ou o pobre que sabe andar perante os vivos. Então, tanto o sábio como o tolo precisam de comer todos os dias, para que eles possam se manter. A sabedoria do sábio não o coloca numa situação privilegiada. Ele tem também essa mesma necessidade. E Salomão também coloca uma outra situação. O pobre que anda desse mundo vivente, apesar das suas dificuldades, apesar do privilégio que ele tem, mesmo nas dificuldades de viver nessa vida, ele também precisa comer para poder sobreviver. Então, essa é uma necessidade geral de toda a criação de Deus, seja seres humanos, seja animais, seja até mesmo a própria natureza, até o mesmo mundo vegetal, que precisa disso para poder se manter, para poder sobreviver. Então, o que é que a gente tira aqui de lição? O que é que a gente tira aqui de aplicação? Que a gente não deve, meus irmãos, que a gente não deve, minhas irmãs, colocar a matéria como determinante para a nossa felicidade. A gente não pode colocar a matéria como determinante para a nossa felicidade. Há uma realidade que a gente não pode esquecer em relação à nossa carne. Ela nunca vai ser satisfeita. Não é só de comida, não, é de prazer também. É por isso que a gente vê as pessoas hoje procurando prazer no sentido físico, através de drogas, através de bebidas, através de prazeres sexuais, através de comida, conforme Salomão coloca aqui. E essas coisas, elas nunca vão promover a alegria que o homem precisa, essas coisas nunca vão promover a satisfação que o homem tanto carece. Por quê? A sede dos nossos anseios é espiritual e não são coisas materiais que vão suprir. Não. A sede dos nossos anseios é espiritual e somente aquilo que é espiritual vai poder nos satisfazer e nos satisfazer completamente. Já já a gente vai ver quem é isso. Já já a gente vai ver como isso acontece. Ok, meus irmãos? Então, o que é que você observa aqui? Você observa algumas fontes falsas de alegria que Salomão aqui ele nos coloca. Bens, riquezas, honra, filhos, longevidade de vida, satisfação física, todas essas coisas não promovem a alegria que a gente tanto precisa para viver. Mas aí fica a pergunta, então a gente está perdido, porque se a gente não tem em que se alegrar, se a gente não tem em que se satisfazer, então a vida vai ser uma constante infelicidade. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. O Evangelho é o Evangelho das boas novas. A palavra de Deus é a palavra das boas notícias. E nós temos, a partir da palavra, o caminho que nós devemos percorrer para que a gente possa experimentar verdadeira alegria, para que a gente possa experimentar verdadeira satisfação. E onde é que a gente encontra isso? Versículos 10, 11 e 12. Olhem aí. Eclesiastes, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Olha só o que Salomão fala aqui. Ele não fala de maneira direta, ele fala de maneira indireta. E você percebe, se você fizer um pouco mais de exercício mental. Olha só, versículo 10. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Versículo 11. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Versículo 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será dele debaixo do sol? Dá para perceber agora? De quem Salomão está falando? Ele não coloca o nome, coloca situações. Ele aguça a nossa mente, ele aguça o nosso raciocínio. Por quê? Porque após mostrar fontes falsas de felicidade, Salomão considera alguns pontos que nos levam para Deus, a verdadeira fonte de alegria, a verdadeira fonte de felicidade. E ele aponta alguns aspectos relacionados à pessoa de Deus para abrir os nossos olhos, para nos fazer entender que somente no Senhor a gente tem a verdadeira alegria para as nossas vidas. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, quais são então os aspectos que ele destaca relacionados a Deus, para que a gente possa entender que somente nele, somente em Deus, eu posso de fato desfrutar de felicidade. Em primeiro lugar,
irmãos e irmãs, ele fala de Deus como Deus soberano. Em primeiro lugar, Salomão fala de Deus como Deus soberano. Veja a primeira parte do versículo 10. Olhem só aqui, a primeira parte do versículo 10. Diz o seguinte: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. O que é que Salomão nos ensina? Ele nos ensina aqui a obra concluída de nomear coisas. A obra concluída de nomear, de colocar nome em coisas e pessoas. Se você puxar um pouco a sua mente para o livro de Gênesis, Deus deu a Adão a responsabilidade dele nomear quem? Isso! Então Salomão está falando disso, entendeu? A soberania, a autonomia que Deus deu a Adão de nomear os animais, e por isso que não há nada novo para a gente nomear, porque tudo já foi nomeado. Quem fez foi Adão, mas sob permissão de quem? De Deus, por causa da sua soberania, por causa do poder e da autoridade que ele exerce em toda a sua criação. E é aqui, meus irmãos, é aqui, minhas irmãs, que a gente encontra a primeira faceta do consolo que deve preencher a nossa vida, a primeira faceta da consolação que deve preencher as nossas almas. Não são nas riquezas, não são nos bens materiais, não são nos filhos, não é na longevidade de vida, não é na satisfação física, mas no nosso Deus que é soberano, que domina sobre tudo, sobre todos, que não existe nada que escape o seu controle. Firme a sua alegria, firme a sua satisfação, firme a sua felicidade nele, e jamais, irmãos e irmãs, você será decepcionado. Jamais, porque ele é soberano. É o primeiro aspecto, a soberania de Deus. Mas não só isso. O segundo aspecto, o poder de Deus. A descrição que Salomão faz de Deus como Deus todo-poderoso. Olha só o que nós temos no complemento do versículo 10. No complemento do versículo 10. Desculpa. Diz o seguinte: e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Aqui Salomão está fazendo menção à incapacidade do homem lutar com quem é mais forte do que ele. Mas sempre vai ter um homem mais forte do que a gente, fisicamente falando, né? Tem aqueles caras que lutam, que parecem armários ambulantes, são fortes. Mas sempre vai ter um mais forte do que ele na cadeia. E quem vai estar no topo, que vai ser mais forte que todo e qualquer ser humano que existe, que existiu e que existirá? Deus. Então Salomão chama a atenção para esse fato. A gente não pode contender com Deus, a gente não pode contender com o Senhor. Estão lembrados de Jacó, que lutou com Deus a noite todinha, terminou como? Coxo. Não dá para lutar com Deus, não dá para lutar com o Senhor. Você se lembra de Jó, que tentou contender com Deus, argumentando a razão do seu sofrimento, e Deus o humilha. Você vai ver isso ali no finalzinho do livro de Jó, capítulo 40 em diante. Então, se eu fosse pegar os exemplos bíblicos, eu ia passar a manhã todinha falando de pessoas que ousaram contender com quem é mais forte do que ele. E é interessante, bem rapidinho, que há uma exortação profética que nos mostra isso. Não contenda com Deus, não lute com Deus, não lute com o Senhor, ele é poderoso. Bem rapidinho. Abram aí, por favor, Isaías 45. Isaías 45, versículo 9. Só para dar esse reforço. Isso, Reginaldo. Ai daquele. Não brinque não, brinque com o ser humano, agora não brinque com Deus não, que aí você entra errado, viu? Olha só, Isaías 45, 9. Ai daquele que faz o quê? Que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Então, não contenda com seu Criador, não. Isso é importante, meus irmãos, porque é justamente nesse Deus que a gente não pode contender, que a gente se satisfaz. Porque por causa do seu poder, por causa da sua força, ele faz aquilo que é impossível a qualquer outro ser humano fazer.
É por isso que ele tem capacidade. É por isso que ele tem condição. É por isso que ele possui todas as prerrogativas possíveis para quê? Para preencher o vazio do nosso coração. Ele é poderoso, por isso ele preenche. Ele é poderoso, por isso que ele satisfaz. O poder que a gente tem é derivado, emana dele, emana dele. Mas nós não temos esse poder. Somente Deus, somente Deus, somente Deus. Então veja, Salomão fala da soberania, Salomão fala do poder e por fim, Salomão fala da sabedoria de Deus. Versículo 12, olha só, Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, ó: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar o homem o que será depois dele debaixo do sol? São duas perguntas aqui que a gente pode destacar como perguntas de retórica. Como é que a gente responde esses dois questionamentos? Deus, ele sabe de tudo ao longo da nossa vida aqui debaixo do sol. Ele sabe para onde a gente vai quando nós encerrarmos a nossa vida debaixo do sol. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. Então, ele está apontando para quê? Para a sabedoria de Deus. O nosso conhecimento é limitado, o nosso conhecimento é defeituoso, o nosso conhecimento é restrito, por mais que você leia, aprenda, acumule conhecimento, mas nunca vai ser o suficiente para você saber todas as coisas. Somente Deus sabe de tudo. Somente Deus sabe de todas as coisas. E por isso, repito, ele tem todas as condições de preencher o vazio da nossa alma, o anseio do nosso coração. Então, o que é que a gente deve fazer? Seguir nesse caminho. Nos dirigirmos a Deus. Para quê? Para que nele, e nele somente, eu, você, todos nós, possamos de fato desfrutar de alegria e da satisfação na nossa vida. As demais coisas, meus irmãos, são fúteis. As demais coisas são passageiras. A gente só pode se satisfazer em Deus, se satisfazer no Senhor. Segunda-feira passada, estava lendo um livro com o Slene, e eu achei interessante porque eu descobri uma definição nova de idolatria. Um livro que falava sobre casamento, mas ele destacou esse ponto lá. Ele diz o seguinte, em relação à idolatria. Idolatria é você buscar em coisas e pessoas aquilo que somente Deus pode lhe dar. Idolatria é você buscar em coisas e em pessoas aquilo que somente Deus pode dar. E é isso que acontece. As pessoas estão aí agindo de maneira idólatra. Elas querem que uma outra pessoa a satisfaça, a alegre. Elas querem que o dinheiro preencha o vazio do seu coração. Elas querem que os filhos satisfaçam a sua alma. Elas querem que o prazer físico possa lhe proporcionar a alegria genuína. Não pode. Somente Deus que nos criou. É nele somente que nós temos a alegria e a satisfação que tanto carecemos para a nossa vida aqui neste mundo. Essa é a verdade, meus irmãos, que Salomão está daqui, falando da soberania, falando do poder, falando da sabedoria de Deus como o único caminho, o único meio para que eu, você, todos nós possamos desfrutar da alegria em nossa vida. Concluindo a nossa palavra hoje pela manhã, a busca pela satisfação não é coisa ruim, não. Nós fomos feitos para buscar satisfação da nossa vida, para buscar satisfação na nossa alma. O grande problema é o local em que a gente procura encontrar essa alegria. A gente viu que no mundo há várias coisas, mas nenhuma delas preenche o vazio dos nossos corações. Nenhuma delas preenche o anseio da nossa alma. E Salomão mostra que há somente um caminho, que há somente um meio, que há somente uma pessoa. Que é quem? O nosso Deus, o nosso Senhor. É o nosso caso, meus irmãos. É o nosso caso, minhas irmãs. Fomos salvos em Cristo Jesus. Já temos a presença de Deus na nossa vida. O Espírito Santo habita dentro de nós. E o que é que a gente deve fazer? É aprofundar a nossa comunhão com Ele. Aprofundar a nossa intimidade com Ele. Porque quanto mais aprofundamos a nossa intimidade, quanto mais aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, mais seremos felizes ao longo da nossa vida aqui na terra. Que não vai ser um mar de flores, jamais. Mas vai nos dar condições, mesmo diante das dificuldades,
mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, de podermos triunfar para a glória do nosso Deus. Então busque no Senhor a sua alegria, busque no Senhor a sua satisfação, se volte para Ele em oração, que você possa desfrutar da sua palavra, que você possa servi-lo na sua vida, porque são através dessas coisas, no sentido mais prático, que eu, você, todos nós, gozamos da verdadeira felicidade. Foi isso, meus irmãos, foi isso, minhas irmãs, que Jesus Cristo ele veio nos proporcionar. Lá em João 10 ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui não é como ensina a teologia da prosperidade, a abundância material. Até porque, conforme nós observamos no ensino de Salomão, bens e riquezas materiais não promovem felicidade, mas a vida em abundância que Cristo prometeu nos dar com a sua vida é a comunhão com Deus, é a comunhão com o Senhor, é o desfruto da sua presença, para que a sua alegria ela inunde os nossos corações, ela possa preencher as nossas almas e ela possa nos fortalecer na nossa caminhada, para que mais cedo ou mais tarde possamos contemplar a face do nosso Deus em Cristo Jesus e lá possamos desfrutar de plena satisfação para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.